Hoje, o Augusto Melo tem em negociação, tá, os direitos de TV com a Liga Forte União, tá? A Liga Forte União, ela, para você, né, para você entender, a edição de 2024, ela tem alguns clubes, né, na edição de 2024, que, claro, vai mudar, que são Fluminense, Internacional, Atlético Paranaense, Fortaleza, Cuiabá, Atlético Goianiense, Criciúma, Juventude, Cruzeiro, Vasco e Botafogo, tá? É o que conta aí, né? É o que conta para esse ano. E para o ano que vem, ela tem apenas 3 clubes, né? Fluminense, Fortaleza e Internacional de Porto Alegre, tá? O valor, o Corinthians tem uma negociação hoje com a Liga Forte União, e o valor está em 240 milhões, 200 e alguma coisinha, tá? Acho que vai chegar uns 250 milhões. Agora, eu não sei o tempo de contrato, tá? Eu sei que a negociação hoje, que mais tem agradado o presidente Augusto Melo, é a Liga Forte União, tá? É a Liga Forte União. E o Corinthians e o Corinthians pode receber aí 240 milhões por ano. Cara, se for um contrato de 4 anos, nós estamos falando aí de 1 bilhão, tá? 1 bilhão, entendeu? A gente não sabe exatamente, né, quanto que o Corinthians, né, vai levar nessa situação. Essa informação que o Lucas disse aí, né, de prender, de ficar preso por 50 anos, né, que o Lucas fala aqui, ó, o problema em fechar com a Liga Forte União é que eles têm obrigação, que eles te obrigam a vender 20% dos direitos por 50 longos anos, né, em cotação atual, e no futebol tudo se valoriza, realmente se isso se fechar nesses moldes é um pouco estranho, é um pouco ruim mesmo para o Corinthians, porque a gente nunca sabe, né, o dia de amanhã. Então, eu não fecharia dessa forma, mas também não sei se será nesses moldes, tá? Se será nesses moldes. Realmente não tenho essa informação. Mas essa é a televisão hoje que o Corinthians negocia por 240 milhões por ano, é um valor que eu sei. Nunca soube, se não vender 20%, 50 anos é bom. Se vender, aí não, né? Diz o Lucas. E tem a questão de onde o Corinthians vai jogar também, né? Onde o Corinthians vai jogar. Aí nós não teremos aquele monopólio da Globo, que também é interessante, Até as transmissões da Globo não estão tão boas como antes, não. Tenho sentido aí uma queda de qualidade assistindo o Premiere. Às vezes eu sinto falta de uma câmera atrás do gol, uma câmera de impedimento mais rápida. Eu às vezes sinto falta disso, tá? Então, para mim, meu irmão, onde vai passar o Corinthians não importa muito, tá? O que importa para mim é que o Corinthians feche um bom valor, porque o Corinthians tem audiência em qualquer lugar. É claro que não podemos ignorar também, que a TV aberta ainda é a maior audiência, né, massacrante comparada com as outras, tá? O SBT está tendo a transmissão melhor que a Globo. Vamos falar de coisa boa, TechPix. Kleberson Góes, meu amigo. Se o contrato for de 5 anos, é 1 bilhão e 200, né? Diz aqui o Kleberson. Então, olha só, vamos lá, para Carlos Miguel. O Corinthians tem o contrato do Carlos Miguel renovado? Sim ou não? Não, ainda não, tá? Informação que eu tenho é que o Corinthians melhorou a proposta,
Corinthians negocia a renovação com o Carlos Miguel. Fala pessoal, tudo bem? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês todas as atualizações do Corinthians. Vamos iniciar falando aí dessa renovação do Timão com o goleiro Carlos Miguel. O Corinthians está tentando a renovação do contrato do atleta, porque termina em dezembro de 2025. Timão fez uma proposta para o goleiro que ganha aí hoje aproximadamente R$260 mil mensais. Tendo visto que ele era um goleiro reserva do Cássio e hoje se tornou o principal goleiro do Corinthians. Então ele quer uma valorização por isso. O Corinthians ofereceu aí na primeira proposta R$350 mil mensais. O goleiro, porém, não aceitou. Aí o Corinthians fez uma segunda proposta. E essa segunda proposta, a oferta foi de R$500 mil. Aí Carlos Miguel gostou, porém não acertou nada. Está analisando a proposta do Corinthians. E muita informação que já saiu na mídia aí, que o goleiro já aceitou. Nada disso, o goleiro não aceitou. E a multa rescisória do goleiro é de 50 milhões para o exterior e de 100 milhões de reais para o Brasil. Então, caso Carlos Miguel saia, Corinthians não tem goleiro à altura, o nível aí do Carlos Miguel, porque o segundo goleiro é Matheus Donelli. Não está preparado para ser o titular do gol do Corinthians. Muito jovem, né? Então precisa uma preparação, uma transição, assim como aconteceu do goleiro Cássio para o Carlos Miguel. Aos poucos, Carlos Miguel foi demonstrando trabalho, até que ele virou titular e o Cássio quis seguir o rumo dele. Hoje está no Cruzeiro. Então o Corinthians precisa de resolver esse pepino aí o quanto antes possível, porque se perder esse jogador, se perder esse goleiro, tá difícil para encontrar outro do mesmo nível. Gente, tinha uma diretoria do Corinthians aí, tá passando por alguns perrengues devido a estar sem credibilidade no mercado. E a partir de julho, dia 10, o Corinthians, a janela abre e o Corinthians precisa de contratá-lo. O que acontece de problema? Como o Timão está sem credibilidade no mercado, fica difícil fazer contratações. Por quê? Por exemplo, Corinthians contratou o Fausto Vera. Aí pagou a primeira, a segunda parcela, depois já não pagou. Aí os clubes se comunicam entre eles. Então, eles ficam evitando de fazer negociação do Corinthians, porque o Corinthians geralmente paga a primeira, a segunda parcela ou só a primeira, e depois tem que ir para a justiça para receber o resto. Já o Corinthians, jogadores, por exemplo, jogador se comunica entre um e outro. Como é que tá a situação do Corinthians? Estão recebendo? Não estamos recebendo. Aí fica mais difícil. O Corinthians tinha alguns jogadores que segurava quando a coisa ficava feia, que era o Fábio Santos, que parou, Cássio, que foi pro Cruzeiro, Paulinho, que saiu do Corinthians, alguns jogadores que lá estavam mais velhos, o Gil, né, o Giuliano. Então, quando tinha atraso de salário, direito de imagem, esse jogador segurava, conversava com a garotada, né? Vamos aguardar que o clube está passando esse momento difícil, mas já vai acertar. Hoje o Corinthians não tem mais essas pessoas. Então o Corinthians precisa tomar muito cuidado, porque o Timão gastou aí cerca de 130 milhões de reais com o jogador e não fez contratações, grandes contratações. Quem é que chegou no Corinthians? Me dá aí um exemplo que falar, esse jogador chegou, esse vai resolver. Esses 4 jogadores são de um nível assim que resolve. Félix Torres? Não é. Garro? Não é. Igor Coronado? Não é. Então esses jogadores não são aí a solução para o Corinthians. E olha que a justiça está até investigando, porque o Corinthians gastou uma nota, 130 milhões, é muito dinheiro. Eu acho que essa diretoria do Corinthians é muito amadora ainda, trata negócio, né, envolvendo muito dinheiro, como torcedor, né? Olha, como eu estou dizendo para vocês, torcedor, porque vou dar um exemplo. Lembra do diretor Rubão? Ele deu uma entrevista para a Rádio Bandeirante dizendo que acabou a farra do Palmeiras, do Flamengo. Isso só pode dizer não um profissional, e sim um torcedor. Como que acabou a farra de 2 times bem estruturados,
Dois times com um elenco extraordinário, com a diretoria trabalhando certinho há alguns anos, não é o primeiro ano. Então, a diretoria do Corinthians tem muito amadores e por isso está passando por essa dificuldade. O técnico do Atlético Mineiro, o Milito, ele está querendo a contratação do Fausto Vera. Aqui no Corinthians não jogou nada, mas é um jogador que tem qualidade. Eu percebo que ele é um jogador que tem qualidade. Qual que é o problema? No Corinthians hoje é um amontoado de atletas que ninguém sobressai. Por exemplo, o Wesley começou a jogar bem, já caiu o rendimento. Esse ano estava arrebentando, caiu o rendimento. Romero, ano passado, estava arrebentando. Esse ano caiu o rendimento, foi até pro banco. Então no Corinthians está muito difícil, porque na diretoria é uma bagunça. Isso acaba refletindo para os atletas dentro de campo. É o maior problema do Corinthians, acho, hoje, é a diretoria. E o Félix Torres, o Corinthians está tentando um acordo com o atleta, porque o Corinthians aí tem uma dívida salgada aí, porque atrasou a parcela aí da compra do Félix Torres. Então o Timão tem que pagar essa parcela referente a essa compra do zagueiro. O clube deveria, ter depositado já 5 milhões e 800 no cofre, do Santos Laguna, do México, mas não depositou. Então o Timão tem uma dívida milionária aí por essa contratação do Félix Torres junto ao Santos Laguna. Acabei de falar para vocês agora há pouco, o Corinthians está sem credibilidade no mercado. Olha aí, um exemplo. Eu já dei o exemplo do Fausto Vera, dei o exemplo agora do Félix Torres, que o Corinthians tem uma parcela atrasada junto ao Santos Laguna do México, na contratação do Félix Torres. Então o Corinthians o jogador se comunica, muitos jogadores não querem ir para o Corinthians porque tem atraso de direito de imagem, tem atraso de salário. O Corinthians quitou esse ano aí, direito de imagem do ano 2023. Agora está sem credibilidade no mercado porque atrasa a parcela na compra de atleta. Eu não sei aonde esse Corinthians vai chegar. Eu não sei aonde essa diretoria quer chegar. Porque precisa de ter profissionais que não trabalhem com a emoção, que não trabalhem com o coração, e sim com a razão. Profissionais que entendam de mercado para fazer grandes contratações. Porque até hoje o Corinthians gastou uma fortuna e não fez uma excelente contratação. Essa é a minha opinião. Eu não sei a opinião de vocês. Deixa aqui no canal um comentário o que vocês acham dessa diretoria do Corinthians. Se o problema são os atletas ou se o problema é essa diretoria que eu entendo que é muita amadora. Deixa um comentário no vídeo, deixa aqui um like no vídeo, deixa a inscrição no canal, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado o canal tá crescendo cada dia mais. Tô feliz pra caramba, cada dia chegando mais pessoas aqui no canal, então continue nos ajudando, nos apoiando sempre, porque todo dia eu atualizo vocês aí do que acontece no Corinthians. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!